Professor, recentemente nós vimos de que instituições federais eles deflagraram greve a nível nacional. Sim. Houve algum impacto na UFCG de Souza do ponto de vista dessa greve? Como é que o senhor tem analisado? É preocupante esse cenário de greve em algumas instituições a nível da Paraíba, mas também a nível nacional? Sim. A greve é um direito, né? Eu acho que a gente tem que também ter esse primeiro momento. Acho que o respeito à greve ele tem que existir, porque se um trabalhador, um servidor procura, né, melhores condições de trabalho, e tudo isso deve ser respeitado. A greve sempre tem impacto, na verdade, sempre vai ter impacto em todos os elementos, não só em Souza, como toda a universidade, em todo o Brasil. O que a gente espera, né, é a sensibilidade dos governantes que escutem, né, a classe dos servidores, que é muitas vezes marginalizada. Eu acho que a gente tem que quebrar muito isso. Para vocês terem ideia, 80% a 90% da pesquisa no Brasil vem das entidades públicas, principalmente das universidades. Sim. Então, assim, eu acho que esse número, esse exemplo, traz à tona que quando se fala em universidade, em setores públicos, né, a gente tem que ver a importância do setor público. Nós temos grandes empresas, a Petrobras, por exemplo, né, a Embraer, né, a nível mundial, e dentre outras, e as universidades ficam nesse íntere também. Eu só acho que os governos têm que ter um olhar mais especial, um pouco mais especial para a educação, porque a educação, como eu falei, ela transforma, ela é o veículo, é um vetor de transformação social muito importante e que muitas vezes é esquecido, principalmente no momento como este, né? Mas a gente tem sensibilidade, porque os impactos eles vão existir, evidentemente, seja em Souza, seja em Cajazeiras ou qualquer rincão onde existe universidade, mas a gente também tem que entender que são meios que o servidor, que o trabalhador tem de reivindicar seus direitos em melhores condições de trabalho. Então, acho que tem esses elementos que devem ser observados. Em relação a esse tema, há uma certa divergência de alguns servidores. Alguns que concordam que, de fato, tem de haver a greve e outros que acham que não, que ainda não é momento, que deveria haver um diálogo, já deveria ter acatado uma proposta do governo federal. E a minha pergunta é, qual é o impacto hoje em Souza? O campus está funcionando? Ele está atendendo a demanda ou há alguma contingência? Existem algumas contingências, evidentemente, né? Porque, por exemplo, professores não entraram em greve, certo? Continuam suas atividades, salvo algumas exceções de sindicatos próprios. Os servidores, uma parte dos técnicos entraram em greve e outra parte não. Então, assim, isso, queira ou quer não, vai ter uma contingência, vai ter um impacto, né, no dia a dia, em processos, em licitatórios, né, em demandas administrativas, mas a gente tem que saber contornar isso, né, e sempre respeitando o direito de greve daqueles que estão. Mas eu espero, mais que esses problemas, né, existentes entre o governo e a classe dos servidores que estão pleiteando seus direitos, que sejam resolvidos o mais rápido possível. Porque enquanto não se resolve, como você bem falou aqui, vai ter alguns contingenciamentos, né? Então, assim, alguns objetivos, alguns elementos que a gente quer vai atrasar um pouco mais. Diante de todos, já tivemos uma pandemia, já tivemos problemas políticos, recorte financeiro, que atrasa também, e agora juntamos com a greve. Mas nós não podemos perder a esperança, né? Como falei no início da minha fala, e nós esperamos que em breve essa celeuma entre governo e servidores seja resolvida, porque afinal... Pode haver algum impacto no calendário do ano? Pode existir, principalmente, por exemplo, tem algumas universidades, umas que entraram em greve e outras não, isso pode gerar um certo constrangimento em relação ao calendário que já vem sendo bastante mitigado com a pandemia. Nós já estamos sofrendo efeito da pandemia. Por exemplo, o calendário da FCG ainda não atualizou, não conseguimos atualizar ainda completamente. Então, assim, isso pode, evidentemente, trazer prejuízos, né, lá na frente. Mas, como eu falei anteriormente, temos que também ter um pouco de paciência nesse momento. O governo lançou algumas propostas, os sindicatos estão analisando, e eu creio que nos próximos meses essa demanda de greve deve ser resolvida. Assim esperamos, né? Verdade.